Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa monitoria, né? Hoje vai ser a parte 2 de linguagens QE. Basicamente vai ser uma abordagem com relação a algumas cláusulas, algumas aplicações específicas, né? E um pouco de revisão, né, do que foi visto na monitoria passada. Se aparecer algum ruído, algum barulho de fundo aí, né? Porque eu estou no sítio, né? Que é bem barulhento. Então, releve aí. É, Inicialmente nós temos o que aqui? Um site aqui, né? Com recomendação para vocês. Esse site ele vai gerar dados, né? Para caso vocês quiserem estar testando, né? As consultas SQL, né? Então esse site é muito bom para isso. Inclusive eu estou usando para a monitoria de hoje, porque da passada eu usei uns dados bem genéricos, aí não foi muito legal, né? Para fazer as consultas. Fazendo uma pequena revisão aqui, né? Sobre a criação de bases de dados. Primeiro aqui seria criar, né? O banco de dados, né? Com Create Database. Também posso selecionar, né, um banco de dados dentre vários outros, né, usando o use. E por último, né, eu posso apagar completamente, né, o banco de dados utilizando o drop database. Nós também temos a criação de tabela, né, com create table, a gente coloca os nomes dos campos, né, também coloca o tipo, né, de cada um do lado. E coloca cláusulas extras, né, como auto-increment, primary key, né, restrições gerais, chave estrangeira e por aí vai. Nós também temos a questão de inserir tuplas, né? A gente pode inserir, né, como set into, né, passando como parâmetro o nome da tabela, a lista de atributos e os valores que eu quero para cada tupla. É, Pronto, para o exemplo de hoje, eu vou usar o que? Basicamente, na releitura, né, do modelo da monitoria passada, que seria o que? De funcionário e endereço. Só que eu removi a tabela nome, né, porque é, eu posso usar como atributo, né, nesse caso, né? Não faz muito sentido colocar uma tabela só para o nome, sobrenome, tal, tal, tal. Fica meio sem sentido. E então, para entupir nessa lacuna, eu coloquei o dependente, né? Que seria até mais interessante. Que eu vou ter o nome, sexo, né? Que vai ser a numeração, tem a data de nascimento, que eu vou utilizar nesse caso, o date time. Porque, diferente do date, né? O date time eu consigo atribuir a hora, né? Que vai ser colocado a hora, os minutos e até os segundos. E eu também tenho um parentesco. Aqui tá baixar, mas lá nas consultas que a gente vai praticar daqui a pouco, eu pretendo usar a enumeração, né? Para listar o grau de parentesco, né? Por exemplo, mãe, pai, irmão, tio e etc. Nós temos aqui, né? O esquema da criação material dependente. Aí, como eu falei, né? Eu vou ter o atributo parentesco, né, vai ser uma enumeração, né? Aqui eu tenho pai, tenho mãe, é, e todo aparentado, né? E eu também vou ter um valor aqui que vai ser o order, né? Que vai incluir todos os outros tipos de parentes, né, que não se enquadram nessa lista aqui. Então vamos lá criar, né? Antes de voltar aqui para essa primeira cláusula, vamos criar nosso banco. Nós temos aqui, né? A create database para criar o banco, use, né? Eu também aproveitei, né, da mentoria passada, né, o funcionário e o endereço. Depois eu peguei o dependente. Eu só copiei e colei aqui, né, para ser mais rápido. Nós temos aqui, né, o parentesco, que vai ser a numeração. Então vamos lá executar logo. Pronto, está executado. Deixa eu só atualizar aqui. Pronto, dependente, endereço e funcionário. Só aumentar um pouco aqui também. Ok. E também seria bom popular, né, os dados, popular nossas tabelas. Aí eu já separei, né, os dados para fazer a população, né? Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês, né, caso vocês queiram, né, para praticar. Tem das três tabelas, no caso. Se surgir alguns dados aí que não fazem sentido, né, tipo, o sexo não corresponde ao nome, o endereço não corresponde à cidade, né, porque
Os dados não são muito conexos, né, naquele site, né, mas não interessa, né, para o nosso caso, né, o importante é fazer a consulta. Executando aqui, pronto, eu populei já todas as minhas tabelas, que foram com exatamente 280 registros. Eu acho que esse se refere somente ao maior, né, que seria o funcionário. Funcionário não, a dependência. Aí eu coloquei mais 100, tanto em endereço, né, como em funcionário. Então vamos lá, voltando para o slide. Inclusive também eu deixar uma coisa bem clara, como a gente já vai entrar no mês de julho, né, que é o último do semestre, eu vou parar, né, de construir esses slides, até porque os slides aqui do professor, né, que eu estava vendo lá no Drive, né, estão bem completinhos, né, fácil de entender. Não precisa eu estar colocando mais mastigado, né, já está bem fácil de compreender os conceitos. E até porque, né, o objetivo da monitoria em si, né, é realmente mostrar a prática, né, do que é visto em sala de aula. Então, vai ser isso a partir de agora. Só tem mais um mês mesmo e daqui a pouco, né, o professor já vai estar passando o projeto final, né? Então não vai, vocês nem terão tempo de estar vendo uma arruma de vídeo, né? Então vai ser assim. Voltando, né? Nós temos aqui a consulta, né, com valores nulos, né? Que eu vou usar o nulo. Ixi, vou pegar aqui a caneta mais fininha aqui. Que ele representa, né, a ausência de valor, né? Ele não significa vazio e zero nesse caso, mas sim o valor desconhecido ou não informado. Aí eu tenho aqui a estrutura genérica, né, do nu, né? Aí eu vou utilizar a palavra reservada is, né, para fazer a comparação, né, dentro do where, né? Aí eu posso fazer a comparação direta, né, verificar se o nome do atributo não é nulo, né, utilizando esse nu, ou eu posso verificar se ele não é nulo. Aí nesse caso eu tenho que colocar o not, mas ele não é obrigatório, né? É só uma opção a mais. Hum, Depois eu volto para subconsultas. Vamos voltar lá para o Workbench. Um exemplo bem bacana para vocês seria buscar os registros, né, do campo sexo que estão vazios, referente à tabela, sei lá, dependente. Então, select, né, todas as colunas do dependente, é, cujo sexo seja vazio, né? Então, colocar esse no, não seja vazio, no caso, seja novo. Eu acho que eu coloquei uns 10 registros aí, só pra gente ver a diferença. Coloquei uns 10 registros que tem valores nulos, né? Mas eu peguei só 4 aqui, que especificamente o sexo, né? Tem valor nulo. Aí, no caso, se eu quiser procurar os dependentes, né? Que o sexo não tem valor nulo, eu só vou lá e coloco o not entre o ex e o null. Aí, ó, o sexo is not null. Fazendo execução, né? Quase todos os dados, né, têm sexo definido, né? Então, é de se esperar esse resultado. Pronto, agora, voltando para o slide. Eita, malabarismo. Questão das subconsultas. Basicamente, né, uma subconsulta, né, é uma instrução select, né, dentro de outra instrução SQL, né? Ela serve para recuperar dados, serve para filtrar resultados, ou serve para comparar com valores de outra tabela. Aí tem um exemplo aqui, né, que ele vai selecionar, né, os dependentes de funcionários cujo salário é maior do que 9.000. Então, lá no Workbench, vou só separar aqui, fazer uma divisão aqui para organizar melhor. Isso aqui é o que? Consultas com valores nulos. E o outro era subconsultas. Subconsultas.
Então, eu vou pegar, né, vou pegar o que? Os dependentes, né, cujo funcionário, né, tem salário maior do que 9.000. Então, os dependentes, como ele vai ser o resultado final, né, ele vai ser a consulta mais externa. Então, select, né, todas, from, né, dependente, que vai ser mais externo, where. Aí, nesse caso, eu acho que eu vou usar a cláusula in. Aí, pera, é bom colocar o CPF, né, do funcionário. CPF do funcionário, que eu vou pesquisar com base no CPF. E, né, porque eu vou procurar dentro de um conjunto de valores, né? Esse conjunto de valores vai ser gerado justamente pela subconsulta. Aí eu vou pegar o select, agora sim eu vou usar os dados do funcionário. Para um funcionário, né? Onde o CPF, não CPF não, no caso é o salário, onde o salário é maior do que 9.000. Vou colocar um ponto zero. Pronto. Aí ele vai fazer nessa consulta interna, nessa subconsulta, vai encontrar todos os CPFs, no caso, tem que ser só CPF, ó, que eu estou pesquisando só CPF. Pesquisar todos os CPFs, né, de funcionário, né, cujo salário é maior do que 9.000. Aí essa consulta aqui vai gerar um conjunto, né, de CPFs. Aí esse conjunto de CPFs, né, vai ser usado para fazer um comparativo, né, com o CPF do dependente, a fim de encontrar, né, quais os CPFs que batem, tanto do dependente como da subconsulta de um funcionário. Executando, pronto, eu tenho até uma quantidade razoável. Aqui deu exatamente 34 dependentes, né, cujo funcionário recebe um salário maior do que 9.000. Podia fazer outra subconsulta. Tá, vamos o quê? Selecionar funcionários que têm pelo menos 4 dependentes. Aí como eu quero mostrar os funcionários, né, que tem 4 dependentes, a tabela funcionário vai participar da consulta mais externa. Então, from funcionário, sempre que eu for exibir os dados junto na tabela, né, ele vai ter que participar da consulta mais externa, onde hum, o CPF, né, está contido dentro desse subconjunto. Esse subconjunto é o quê? É a seleção, né, e a contagem, na verdade, de todos os funcionários que têm o mesmo CPF que esse funcionário. Aí, como é a contagem, né, eu vou utilizar o quê? Uma função agregada, no caso, vai ser o count mesmo. Então, select, né? Vou pegar o CPF, né? Estou fazendo uma comparação com o conjunto de CPFs. From, é, from, aqui não tem uma cláusula. A cláusula que eu vou usar o have. Mas para usar o have, eu vou ter que agrupar primeiro, né? Vou agrupar pelo CPF do funcionário. Vou agrupar. E em seguida, eu vou utilizar o have, né, para fazer a contagem desses agrupamentos. Count, e esse valor tem que ser o que? Maior ou igual a 4, que é a quantidade de dependentes, né, para esse funcionário.
que eu esqueci de colocar qual a tabela que eu estou me referindo, né? Que seria funcional, que seria dependente. Dependente. Pronto. Executando. Ele me retornou 17 registros, né? Então são 17 funcionários que têm, no mínimo, né, 4 dependentes. É, pronto, voltando lá para o slide. Subconsultas correlacionadas. Basicamente, na extensão de subconsultas, né? Que ela depende, né, de uma linha da consulta externa, né, para ser executada. Ela é avaliada repetidamente, né, uma vez para cada linha do resultado da consulta principal e usa uma referência, né, à tabela externa dentro da subconsulta. É o tal do alias, né? Vou utilizar o alias da consulta mais externa para referenciar ela dentro da subconsulta, né, ou consulta mais interna. E para cada é, atributo ou tupla, tanto faz, né, da consulta mais externa, né, eu vou fazer a subconsulta, né, mais interna. É como se fosse um loop, né, um for dentro de outro for, por exemplo. Nós temos esse exemplo aqui, né, que é listar dependentes dos funcionários que possuem exatamente 5 dependentes. Então tá, né, eu vou é, pesquisar, né, em funcionários, né, quais os que têm 5 dependentes, mas eu não quero retornar os funcionários, eu quero retornar exatamente os dependentes, né, desses funcionários. Então, vamos lá. Voltando, fazer a diferenciação aqui, né? Subconsultas correlacionadas. Aí o select, como eu quero retornar, no caso, os dependentes, né? Então eu vou usar os dependentes. Na consulta mais externa, dependente. Eu vou usar o alias, né? Como ele é o mais externo, para referenciar dentro da consulta mais interna, eu vou utilizar o alias. Sei lá, vou colocar um D1 e vou colocar um where. A contagem eu vou colocar como 5, que é a quantidade de dependentes, né, que eu quero. É, Aí a subconsulta, select, eu vou selecionar o que? No caso aqui, eu vou ter que contar, né? Então vai ser um count, count de dependente. Dependente. É, onde o CPF do funcionário é igual ao CPF do dependente, né? É o funcionário, acho que ele não tem CPF funcionário, é só CPF mesmo. Estou confundindo. Então, vai ser CPF funcionário. Esse CPF funcionário se refere ao dependente externo. Então, eu faço o
o uso do alias. Opa, pequena confusão aqui, ó. Eu estou usando o dependente na mais interna, então aqui realmente teria que ser funcionário. E mais externo eu tenho que sinalizar, né, utilizando o demo, né, que é o alias do dependente, ó. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Ok, na execução. Ele me retornou aqui exatamente cinco colunas, né? De dependentes, né? Cujo funcionário tem exatamente 5 dependentes. É, só mais um exemplo, se eu quiser listar dependentes cujo funcionário ganha mais que 5.000, por exemplo, como eu vou fazer isso? Select from. Eu comunico listar os dependentes, né? Os dependentes farão parte da consulta mais externa. Eu vou ter que colocar na alias, né? Colocar como D. Where. Nesse caso, eu vou utilizar uma cláusula que a gente vai ver mais para frente, mas eu também já usei até na monitoria passada, então vocês já devem ter uma noção de como é. Exists. Vou fazer logo aqui para depois explicar. Select from funcionário. Acho que eu vou colocar uma lista para ele também. Ref, where. Aí vou pegar o CPF, né, do funcionário. F é igual a o CPF que está dentro do dependente funcionário. Eu também defini lá na cláusula, lá no predicado, né, que o salário teria que ser maior do que 1.000 do funcionário, no caso. Então, utilizo a alias F também. Salário maior do que 5.000. Ponto e vírgula. Vou executar aqui. Então, basicamente é isso, né? Eu vou pegar o quê? Os dependentes, né? Em que o funcionário ganha mais do que 5.000. Aí, no caso, eu utilizei o exists, né? Aí ele vai primeiro fazer, ele vai fazer a consulta interna, né? E procurar todos os funcionários, né? Que tem salário maior do que 5.000. Aí, no caso, ele não vai retornar o CPF nem nada, ele vai retornar o valor 1. 1 aqui é só para auxiliar. Mas o importante é que retorne algo. Quando ele retorne algo, o existe aqui se torna verdadeiro. Então, ele vai incluir no resultado, né, de dependente, né, quando aqui retornar algo. Mas quando é falso, né, quando o salário não é maior do que 5.000, né, e nem o CPF são iguais nas duas entidades, ele não vai retornar nada. Por consequente, isso aqui se torna falso. Então, a tupla não vai ser incluída no resultado. É um malabarismo doido, né? Se eu quisesse colocar um 2, um 3 aqui, tanto faz, né? O importante é que ele retorne algo. E se eu quisesse colocar, sei lá, um asterisco? Funcionaria de boa, mas aí no caso,
eu vou retornar todas as tuplas, né? E aí não é interessante, porque não interessa o resultado que sai daqui. O que importa é que retorne algo. Então, seria mais interessante eu colocar um, porque se eu colocar um asterisco, vai retornar todas as tuplas, e eu não vou usar essas tuplas para absolutamente nada. Então, vai ser só um consumo, né? Um custo computacional irrelevante para a minha aplicação. Retorna daqui, né? Qual é o próximo item? Predicado in, né? Eu já usei, né? Mais do que necessário, né? Que ele é usado para verificar se um valor está presente dentro de um conjunto de valores, né? Aí ele pode ser usado, né, com listas fixas, né? Quando eu tenho os valores já definidos, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo genérico, né? Eu tenho uma lista fixa, né, de valores, né? Valor um, valor 2, valor 3. E uma subconsulta, né? Que foi o que a gente acabou de usar na subconsulta correlacionada. Aqui, ó. Estou utilizando o i, né? Para colocar uma subconsulta. Eu vou deixar uns exemplos para vocês separados para essa cláusula aí. Mas eu estou com dúvida se eu realmente preciso aplicar isso agora, porque vocês já viram demais, né? O vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu vou usar só um exemplo com lista fixa. Cláusula 1. Um exemplo aqui bem bacana seria eu selecionar os dependentes, né, cujo parentesco se enquadra em um conjunto de categorias específicas, né? Então, vou ter aqui select from dependente, onde, né, o parentesco está incluído dentro de um conjunto fixo de categoria de parentesco. E no caso, eu posso colocar qualquer coisa. Pode ser Salma para filho, sister para irmã, ou sei lá, mother, mother para mãe. Então, eu vou recuperar todos os dependentes, né? Cujo parentesco se enquadre em um desses valores aqui dentro desse subconjunto. Executando, ó, então ele vai trazer somente as tuplas, né? Que o parentesco está dentro desses valores aqui. Eu vou deixar mais alguns exemplos para a prática. Voltando lá para o slide, correndo aqui quanto tempo, né? Se não aparece nenhum barulho aqui, tá errando aqui. Pronto, a primeira pergunta da frequência é a de múltipla escolha. Dê um pause, vejam com calma. Pronto, agora essas outras cláusulas aqui, né? São as irmãs, né, do in, né? Que seria o and, o some e o all. Pronto, o and e o some, né, são usados para comparar um valor com pelo menos um elemento de um conjunto, né? Subconsulta. Semanticamente, eles têm o mesmo significado. Já o all, né, ele retorna verdadeiro somente se a comparação for verdadeira para todos os valores retornados pela subconsulta. Então, ele tem que comparar com todos, né, e todos sejam verdadeiros, ao contrário do N ou do Sun, né, que basta um, né, ser verdadeiro, né, para ele retornar. Nós temos aqui, né, estrutura genérica, né, o N aqui, né, e o all, né. Como se lê isso aqui, né, select, né, todos as tuplas dentro da tabela, cujo valor, né, da operação, né, seja maior do que qualquer valor que esteja dentro desse subconjunto aqui, que esse subconjunto, na verdade, é uma subconsulta.
Nesse segundo caso aqui, né, ele vai pegar todas as tuplas da tabela, onde esse atributo valor também, né, seja maior do que todos. Esse daqui é quando é algum, né, algum valor. Acho que eu até me equivoquei. Quando algum valor desse aqui, né, for maior, mas esse aqui, todos os valores têm que ser maior. Eu vou usar, ó, aplicar um exemplo de cada. Hum, Predicados n sum e all. Como o n e o sum tem um significado semântico parecido, né, eu vou usar só um dos dois e utilizar o all também. Um exemplo aqui é que eu vou pegar os funcionários, né, que ganham mais que algum outro funcionário. Mas nesse caso aqui, como eu vou fazer essa comparação entre todos os funcionários, o que tem o menor salário, né, com certeza não vai entrar, né, porque todos vão ter um salário maior do que ele. Então, pelo menos uma dupla aqui, né, vai ter que sair fora. Se existir funcionários que têm o mesmo valor de salário mínimo, né, então eles também vão sair. Mas pelo menos uma dupla vai ter que cair fora, que seria o do menor salário. Então, select, né, from funcionário, onde o salário tem que ser maior do que qualquer um, né? Não importa qual seja, o importante é que seja um salário maior do que qualquer dependente, qualquer funcionário existente dentro desse banco. Aí no caso, né, eu tenho que recuperar, né, todos os salários, né, para fazer esse comparativo. Então, eu vou pegar, fazer uma subconsulta, pegar todos os salários do funcionário, né? Que tal eu colocar algumas cláusulas? Por exemplo, que o salário eu não posso incluir aqui nessa subconsulta quando ele é nulo. Então, eu vou excluir todos os salários que não foram definidos. Eu também vou ter que definir outra coisa que poderia ser, sei lá, que o salário tem que ser inferior a 10.000, por exemplo. É só um predicado genérico. Mas esse daqui de salário, que não está definido, né, que ser nulo, né, eu acho que é bem relevante. Então, seria bom vocês se atentarem a isso. Inclusive, eu estava lendo algumas coisas, né, que é uma boa prática fazer esse tipo de coisa. Porque esse tratamento, né, quando o valor é null, not null e tal, não é muito interessante lá na camada de aplicação. Então, seria interessante vocês aplicassem direto esse filtro no próprio SQL, para não precisar estar implementando isso na camada de aplicação. Já indico, viu, quando vocês forem implementar no projeto. Então, executado. Ele recuperou exatamente 109 registros. Supondo, né, que só um funcionário, né, não, supondo que todos têm o mesmo, não tem o mesmo, que tem o valor de salários diferentes, então um desses salários, né, fica aí fora, que foi justamente, né, o que tem o menor salário. Se ele tem o menor salário, ele não é maior do que nenhum outro. Agora, colocar um com o all. Que tal eu pegar o funcionário, né, com salário menor que todos os outros? Se eu vou recuperar o menor que todos os outros, né? Obviamente, né, vai sair só um resultado, né? Que vai ser o complemento dessa consulta anterior, que é a que a gente acabou de fazer. Então, vamos lá.
Select from funcionário, onde o salário, né, é menor do que todos os salários presentes no meu banco. Aí eu faço a consulta, select, no caso só salário, né? Salário from funcionário. Aí nesse caso, como eu estou aplicando o mesma entidade, eu vou ter que aplicar um alias em um deles. Eu vou usar isso aqui, que é o meu mais externo. Colocando ele. Aí eu já posso fazer a consulta. Where? Aí no caso, eu vou pegar o CPF dessa consulta mais externa e vai ser diferente do CPF do mais externo. Entenderam a sacada aí? Ele vai pegar uma dupla, né, de funcionário mais externo e ele vai ter que comparar, né, com todos os salários desse funcionário mais interno. Mas só que eu tenho que eliminar, né, o próprio valor, né, que eu estou comparando, né, do mais externo aqui dentro, né? Porque senão ele vai encontrar, né, o mesmo salário, né, desse mesmo funcionário e os dois vão ser iguais. E não é interessante. Então eu tenho que, de alguma forma, excluir esse CPF que eu estou fazendo a comparação aqui, né, do funcionário mais externo. Não sei se vocês conseguiram captar. Basicamente eu tenho que excluir o funcionário que eu estou fazendo a comparação, né, através da consulta mais externa. Está executando, né? Está executando. Ok. Então, o resultado, né? Só tem um, né, funcionário, né, que tem o menor valor, né, menor salário de todos, que seria essa pessoa aqui, pessoa, né, o salário dela é de 2.117. Isso aqui tudo poderia ser revertido em uma função de agregação, né, que seria o min, mas é um exemplo prático, né, de como funciona o OR. Também tem o exists, né? Eu acho que eu não vou abordar ele não, né? Porque eu também já vi uns exemplos sobre ele. Mas eu vou deixar uns exemplos práticos para vocês darem uma olhada depois. Então, vamos lá pro slide. Exists, né? Vou só reforçar aqui o conceito, né? Porque prática né, já teve aqui, né? O exists, né? Verifica se existe pelo menos uma linha retornada pela subconsulta, né? Então eu falei lá, não importa o que é retornado, o importante é que retorne algo. Então eu posso retornar o valor 1, né? Como eu usei no exemplo anterior, né? Que é melhor do que retornar uma tupla, né? Ou um conjunto de tuplas, né? Porque eu não vou usar aquilo para nada. O importante é que exista. Já no not exists, né? Verifica se não existe nenhuma linha retornada pela subconsulta. Se a subconsulta não retornar nada, né? A condição é verdadeira. Nós temos um exemplo aqui, né? E uma observação, né? Que o exists não se importa com o que é retornado, apenas se alguma coisa é retornada. Daí você pode usar qualquer valor, né? Seja 1, 2, 3, 4, que ele não vai pesar tanto computacionalmente. Oxe, eu tirei daqui, né?
Isso aqui, né? Interessante, né? Que seja subconsultas escalares. A meio que a gente já viu isso aqui, né? Em exemplos anteriores, só que não sabia como chamar, né? Que são as subconsultas escalares. Que é o que, né? É uma subconsulta que retorna exatamente um único valor, né? Uma única linha e uma coluna. Aí esse valor, né, pode ser usado para fins de comparação, né, dentro do where, que a gente já usou, né? Um valor para exibição em select também, né? Com, sei lá, com funções agregadas e com parte de expressões, né, em funções. Aí temos aqui o exemplo genérico. Nós temos aqui dentro do próprio select, né? Eu também falei, né? Poderia ser usado dentro do where, né? Mas eu peguei um exemplo aqui de select, que é mais diferente. Então, aí eu tenho aqui a coluna e eu tenho uma subconsulta, né? Essa subconsulta vai retornar exatamente um valor. Até os alias, né? Que é bom para fazer a renomeação. Vamos lá para o Workbench. Então, subconsultas escalares. A próxima monitoria, acho que vai ser junção. É junção. Eu estou em dúvida se a seguinte é visões ou é triggers. Eu acho que deve ser visões. O conteúdo vai ser bem rápido também. Triggers e visões, né? Vocês vão ter que aplicar também no projeto final, né? Então, bom ficar de olho. Dá para aplicar triggers também, acho que é triggers e visões, né? Direto lá na modelo entidade de relacionamento, né? Sem precisar codar no SQL. É muito bom, viu? Para ganhar tempo. Um exemplo aqui, né? Para subconjuntos escalares, que tal, né, mostrar somente, né, os funcionários que ganham mais que a média. Aí, no caso, eu vou ter que aplicar uma função agregada, sei lá, dentro de uma subconsulta lá no where, que é melhor nesse caso. Então eu vou pegar o que? Select, né? Colocar, retornar todos não, vai retornar só o que? Só o nome e o salário mesmo. From funcionário, from funcionário, onde, né? O salário é maior do que a média. Aí como eu faço para calcular essa média, né? Eu vou ter que utilizar uma subconsulta, né? Aí calhar no caso, né? Que na subconsulta escalar eu vou ter que retornar só um valor, né? Aí nessa subconsulta eu vou ter que dar um jeito de retornar só a média, para me fazer a comparação, né? Do salário ser maior do que a média. Então, nessa subconsulta, calcular a média, né? Que é uma VG do salário, né? Do funcionário, onde vou usar aquela mesma classe anterior, né? Para não deixar passar salários que têm valor nulo. Então, not null. Eu não lembro se eu coloquei um salário novo aqui, mas eu acho que eu devo ter colocado. Então, essa filtragem aqui é bem interessante. Não tem mais nada, né? Ok, executando. Pronto. Ele retornou, né, todos os funcionários, né, cujo salário são maior do que a média salarial. Acho que eu vou deixar mais um exemplo para vocês verem melhor depois. Vou ser mais rápido aqui nesse tamanho todo mesmo.
Partindo, né, para o próximo. Pronto, é a segunda questão da frequência. Bem, agora é a cláusula case. Case, né, funciona como if e else, né, dentro de um SQL. Inclusive, né, nós temos o if e o else, né, no SQL também, né? Então, porque raiz, né, eu teria que ter esse case, né? É porque o if e o else ele é usado bem, de forma bem mais restrita, né? Ele é usado mais em procedimentos, que a gente vai ver posteriormente. E eu vejo o case mais como switch, na verdade, né? Eu acho que ele se enquadra até melhor, se for fazer comparação entre SQL e linguagem de programação. Ele permite, né, retornar valores diferentes, né, dependendo de condições. Nós temos umas formas simples, né, que eu vou comparar com o valor fixo, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a estrutura case, né? Aí eu passo a coluna, com a coluna que eu vou fazer a comparação, e eu vou terminar também, né, com end. Aí dentro da case, eu vou ter os casos. Aí cada caso, eu vou utilizar a palavra reservada when, aí eu passo o valor. Aí como eu tô usando aqui a forma mais simples, né, que é o valor fixo, então esse valor vai ser um valor fixo, né, como um valor de um salário, sei lá, o valor de uma unidade, por exemplo, é um valor fixo. Aí eu utilizo, aí, por exemplo, né, se ele se enquadra nesse caso aqui, eu vou executar, né, o then, né, o then vai ser o resultado que eu vou retornar. Eu também posso utilizar o else, né, o else, no caso, ele é opcional, né, não sou obrigado a implementá-lo. De uma forma mais rebuscada, eu posso, em vez de eu colocar um valor fixo aqui dentro do when, eu vou colocar uma condição, né, sei lá, uma comparação, né, entre um salário e outra coisa, né? Eu consigo, né, colocar condições. Aí, a partir dessa condição, né, eu posso retornar um resultado. Eu também, aqui, mesma coisa, né? O else, ele é opcional. Voltando para o Workbench, case. Oxe, case. Hum, Então, eu vou usar dois exemplos, né? Tanto para valores fixos quanto para expressões. Primeiro, para valor fixo, eu vou, sei lá, classificar salários por faixas, entre salário médio, salário alto, salário baixo, etc. É, então tá, nesse caso, eu vou lá no Select, aí eu pego o nome, né? Que é interessante mostrar, e o próprio salário, né? Que é o salário que eu estou comparando, né? Fazendo a classificação, então é interessante mostrar ele. Eu coloco vírgula, detalhe, né? O case vai ter que ser implementado dentro do select, né? Então, case. Mas por questão de organização, né? Eu vou pular ele aqui, né? Pra ficar melhor, né? De visualizar. Case. Aí, mais uma indentação. Aí, vou agora implementar os casos. Que é o when, né? É, eu já pulei direto foi para a expressão, né? Percebi isso não, né? Que é o salário maior do que o quê? Maior do que 8.000, né? Que 8.000. Se o salário for maior do que 8.000, então a classificação dele vai ser como alto, salário alto. É, e se é, o salário for maior do que 5.000, então a classificação dele vai ser médio, salário médio. E por último, né, que não está enquadrado em nenhum desses casos, né, vai ser o else. Poderia colocar o true, né, mas o else
é melhor, né? Por questão de lógica, para fechar aqui o else, caso, é, salário baixo. Aí eu vou fechar, né, a case, end, e que tá também um alias, né? AKS e colocar faixa salarial. Faixa salarial. Hum, de quem? Do funcionário, né? From funcionário. Notem aqui, né, que eu, em momento algum dentro da case eu não usei vírgula, né, para separar, né, as condições, não usei nem ponto e vírgula nem nada, né? Então fiquem atentos a isso, ó. Dentro da case eu não vou colocar nenhuma referência de para fazer separação entre os casos. Então vamos lá, fazer a execução, pronto. Aí tá aqui, apresentou, né, a terceira coluna, que seria a faixa salarial, ele está fazendo essa classificação. Hum, podia fazer mais um caso aqui. Hum, tá, vou colocar valores fixos para não ficar devendo para vocês. Então, select. Esse exemplo aqui eu vou querer fazer classificação, né? Classificação não, no caso eu vou querer fazer uma ordenação, né? Entre os funcionários, né? Com base no sexo. Então, eu vou selecionar, né? Não todos, no caso, só o nome e o sexo. Hum, from funcionário, né? E nesse caso, eu consigo aplicar case logo após o. Não após, não, né? Colocar como parâmetro dentro do order by. Curioso, né? Aqui é order by, case. Dentro da case. Aí eu vou fazer o quê? Vou ordenar, né, os funcionários, né, de acordo com os casos. Eu não vou ordenar por um valor, por atributo fixo. Pronto, aqui dois, né, para masculino. E o último, else, que é para os demais. Então eu vou colocar o int, né, para finalizar. E ponto e vírgula. Executando aqui, né? Mostrou. Acho que tá faltando alguma coisa aqui. Selecionando sexo from funcionário. Order by case. Pronto, aqui, ó. Faltou eu especificar, né, qual atributo que eu estou fazendo a comparação, né? Ok, aí pronto, mostrando, né, primeiro sexo masculino, sexo feminino, depois masculino, depois os outros. Para finalizar, vamos falar sobre o if.
O if aqui, né? O if eu posso usar de duas maneiras. Bem, o if, né, é uma estrutura condicional usada em blocos de código SQL para executar diferentes instruções dependendo de uma condição booleana. Aí temos a estrutura básica, né? O if, aí eu passo a condição, né? Aí se a condição for verdadeira, né? Ele vai usar o then, né? Para mostrar qual a instrução que eu vou executar. E eu também posso aplicar, né, o else if, né? E o else sendo opcionais. E eu vou terminar, né, fechando com o end if. Tá, mas tem casos e casos, né? O if else, né, não pode ser usado diretamente em consulta select, fora de um bloco como begin e end. Ele só funciona dentro de procedimentos, dentro de triggers, eventos ou blocos anônimos. Isso já é coisa do Postgre, né? Mas tá, eu vou conseguir usar somente o if em consultas normais, consultas select externas, né? Se eu quiser usar esse else if aqui, esse else, né? Eu vou ter que aplicar dentro de procedimentos, que a gente vai ver posteriormente. Aí tá, mas no caso eu gosto de utilizar o if, né? Se eu posso passar só uma condição. Aí, no caso, você pode usar mais de um if, né? Utilizando ifs alinhados, né? Eu vou conseguir utilizar vários ifs, né, para diferentes casos. Uma maneira de burlar o caso, o conceito, né? Então tá. Pronto, o if. Eu vou utilizar um caso comum primeiro, né? Eu vou utilizar dois casos. Não, eu vou utilizar só o caso comum. Depois eu vou partir para procedimentos, né, para poder aplicar, né, o else, né, também, né. Então, o caso comum aqui vai ser o quê? Classificar, né, quando o salário, né, for menor que 5.000, né, vai ser alto e quando não for, né, vai ser comum mesmo. Então, select, né, nome, salário e eu vou aplicar logo em seguida, né, o if direto. Aí o salário, né, se o salário for o quê? Maior do que 5.000, ele vai ser classificado como alto. Caso não, ele vai ser considerado um salário comum. Aí eu vou utilizar um alias, né, para fazer a diferenciação, né? Colocar uma classificação. From funcionário. Ok. From funcionário. Deixa eu só dar uma olhada aqui no OBS. Tá? Tudo tá ok. Executando. Pronto, aqui ele fez a classificação, né? Só entre alto e comum. Dentro do if, né, basicamente isso. Eu só vou poder classificar, não poder gerar, né? Dois possíveis resultados, né? O sim ou não. É, Aí se eu tiver mais de uma classificação que eu queira fazer, né? Utilizando só o if, né? Eu posso utilizar ifs alinhados. Eu estava vendo no slide de vocês, né, que o professor postou, né? E realmente ele está usando o exemplo. Eu vou só quebrar aqui que é melhor, né? If, tá, se o salário for maior do que, maior ou menor ou igual, né? Maior ou igual a 7.000, ele vai ser classificado como salário bom. Salário bom. Caso não,
eu vou é, entrar em outro if. If, né? É, eu não vou colocar salário não, acho que eu vou colocar outra coisa. Tipo, é o sexo mesmo. Se o sexo for feminino, então o salário vai ser baixo, né? Para funcionário. Só para diferenciar gênero aqui, né? Funcionária. Aí não, caso não seja feminino, né? Então eu vou só supor, né? Eu vou tirar o order daqui, né? Vou supor que seja só masculino. Então baixo para funcionário. Aí no caso, se eu quiser incluir os outros, né? Do sexo, você poderá aplicar mais outro if aqui. Aí eu vou fechar e vou utilizar um alias. As, colocar como avaliação do. Falta alguma coisa aqui. Salário mínimo foi 4.000, bom, se sexo. Baixo para funcionário. As avaliação from funcionário. Entendi errado aqui. As não é válido para essa posição. É o as. Vou tirar o as. Parece que não vai não, as não. Oxe, mas eu usei. Tinha feito esse exemplo já. Essa avaliação. Deixa eu só fazer o concatenação aqui. Ah, falta um parêntese aqui, ó. Pronto, agora foi. Aí no caso, né, ele não vai diferenciar, né, quando o salário é bom, né? Ele vai deixar seu salário bom, né? Se for baixo, ele vai fazer essa diferenciação por gênero. É, por último, vai ser os procedimentos. Vou botar aqui no slide para saber o que é procedimento, né? Vocês já devem saber, né? Que já devem ter visto na aula, mas só uma revisão rápida aqui, né? Um procedimento, né, armazenado é um bloco de código SQL, né, nomeado e salvo no banco de dados, que pode ser chamado, né, quantas vezes quiser, né? Parece uma função, né? Se for fazer um paralelo com linguagens de programação. E são utilizados, né, para automatizar ações que você quer repetir com frequência. Tipo, né, calcular alguma coisa, inserir alguma outra coisa, verificar, até atualizar. É, a estrutura genérica, né, é assim. Esse delimiter aqui, né, ele tem uma particularidade, né? Por quê? Porque ele vai servir para substituir, né, qual o delimitador que eu uso, né, para terminar um comando no SQL.
Por exemplo, dentro do meu procedimento, né, eu posso aplicar mais de um comando, né? Cada comando desse, né, vai ter um ponto e vírgula. Para sinalizar, né, que eu quero que ele reconheça, né, todo aquele bloco, né, de código, né, como um procedimento, né, que eu vou ter que aplicar sobre um determinado valor, eu não posso encerrar ele assim que eu encontro o primeiro ponto e vírgula. Eu só posso encerrar ele, né, quando eu ler todo o procedimento. Então eu faço essa substituição, né? Em vez de ele encerrar, né, pelo ponto e vírgula, ele vai encerrar pelos duas barras. Eu também poderia colocar duas coisas, né? Poderia colocar dois pontos e vírgulas, poderia colocar dois pontos, uma vírgula, qualquer coisa. Mas ele, por padrão, né, optou por utilizar duas barras. Aí eu vou executar, né, todo o bloco. Aí depois eu refaço, né, de novo, né, desfaço o que eu fiz, né, anteriormente. E aplico o delimitador agora quando eu encontrar o ponto e vírgula. É a estrutura básica aqui, né, da procedimento, né, o create procedure. Aí eu coloco o nome do procedimento, né, e quais são os parâmetros, né, que eu vou poder receber, né. Detalhe, nesses parâmetros eu vou ter que passar, né, o tipo, né. Se for a enumeração, eu vou ter que colocar, né, os valores da enumeração também. Não vai colocar só, sei lá, sexo enum. Tem que colocar os valores possíveis desse enum. Por conseguinte, né, eu vou ter que ter o blocozinho interno, né, que seria iniciar, né, begin, end e terminar em end, né? Aí dentro desse bloquinho, né, eu vou colocar as minhas instruções SQL, que serão de fato utilizadas em algum cálculo, alguma outra coisa. Só mostrando a última questão, ó. Pronto, agora vamos aplicar. É, procedimentos. É, eu acho que eu vou usar só dois exemplos. Vou utilizar um com if else, né, que eu prometi no caso do caso anterior, que só pode ser usado aqui dentro de procedimentos. E eu vou utilizar algum exemplo genérico aqui mesmo, só para reforçar. Então, eu vou fazer uma classificação também, né? Se o salário for menor que 5 mil, vai ser um salário alto. E se não for, né, vai ser um salário comum. Então, primeiro eu vou fazer alteração, né, do delimitador, né, que não vai ser mais um ponto e vírgula, vai ser duas barras. E eu vou criar, né, procedimento. Create, procedor, eu vou verificar, né, salário, né, então verifica salário simples. É, eu tenho que passar como parâmetro, né, o in também, que é típico mesmo, né, da instrução procedor. O salário, eu vou colocar o tipo dele. Podia colocar um float, mas eu vou deixar com decimal mesmo. Aqui 10, né, que é a quantidade máxima de algarismos, e 2 para ser a quantidade de algarismos depois da vírgula. São dois aqui, no caso. Dois, dois parênteses, e colocar o begin, e eu vou encerrar logo com o end, né, para não esquecer. E o end, como eu vou terminar aqui no plano end, né, vou colocar logo as duas barras para encerrar. E também vou alterar logo o delimitador, que antes eu tinha colocado com duas barras, e eu vou colocar para voltar ao normal, né, sendo ponto e vírgula. Isso é interessante porque os próximos códigos SQL que eu for executar lá embaixo, nesse número, alteração somente para ponto e vírgula, ele nunca ia terminar de executar aquele comando SQL, né, porque ele ia esperar, né, aparecer as duas barras.
É, então, vamos lá para o bloco, né? É, inicialmente, né, eu vou receber um salário, né, de fora, né, quando for fazer a chamada desse procedimento. Aí ele vai fazer uma execução interna, né? É, vou utilizar o if logo. If, se o salário for maior do que 5.000, né, como eu tinha falado anteriormente, o que que vai acontecer? Ele vai ter que classificar o salário é, como salário alto. Eu vou colocar um alias as resultado. Hum, caso não, né? Caso ele não seja maior do que 5.000, né? Select vai ser o que? Salário, né? Salário comum. Salário comum. As resultado. É, e eu também tenho que terminar, né? É o if, né? E tem que terminar com end if. End if, ponto e vírgula. Isso. Tá, e como eu faço para chamar ele, né? Eu vi lá nos slides, né, que é explicado, eu acho, explicado, né, como cria, né, o procedimento, mas eu não lembro, né, se apareceu como eu faço a chamada. No caso, eu utilizo o call. Eu passo o nome do procedimento, né, que seria o quê? Até esqueci já. Isso aqui, ó. Verifica salário, verifica o salário simples e eu vou passar como parâmetro, né, o salário que eu quero fazer essa classificação. Então, primeiro, né, eu vou fazer, tem que criar primeiro, né, o delimitador. Vou executar tudo junto logo. Pronto. Aí já mostrou o resultado, o salário alto, que eu passei 7.000, né? E se eu passasse 3.000? Salário comum. Tem mais outro exemplo aqui, que é para definir qual é o é, verificar, né, se o CPF existe, né? É, eu acho que eu não vou abordar isso, eu vou deixar como exercício de casa. Então, foi até a terceira questão, né? Então, essa vai ser a quarta questão. Eu não vou cobrar na lista, não, então fiquem tranquilos. Mas seria bom vocês praticarem. Então, eu quero que nessa questão 4 vocês criem um procedimento, né? Criar procedimento é, para verificar se CPF existe, né? Se existe, né? Na tabela, dentro da tabela funcionários. Dentro da tabela funcionário. Eu já vou deixar o código disponível, né? Quando eu for subir esse vídeo aqui, né? Mas seria bom vocês tentarem, né? Pelo menos. É, então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. E no próximo eu acho que a gente vai ver as junções. Até mais, pessoal.